E o tema dessa noite é o coração de Jesus, pulsa por missões. Missões não é algo inventado pelo homem. Missões, ele vai nascer no coração de Deus, quando o homem lá no Éden se desvia do Senhor, e o próprio Deus já traz então a solução. Ele diz assim para Adão: aquele que a semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então já começa então o coração de Deus pulsar por missões. Então Jesus é aquele que viria da semente da mulher e traria essa esperança ao mundo que tinha perdido a esperança. Quando o homem peca e o pecado entra no mundo, há uma separação do homem e de Deus. E Deus precisou tomar a forma humana para fazer missões e ligar novamente o homem a Deus. Então missões nada mais é do que ligar novamente o homem a Deus. É levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem que muda o coração das pessoas. E isso então pulsa o coração de Jesus. Se pudéssemos olhar dentro do coração de Jesus, olharíamos e poderíamos ler missões batendo no coração de Jesus. Então, a gente tem algumas coisas baseado nisso, que o coração de Jesus pulsa por missões. A primeira, encarnou-se para fazer missões. Jesus então toma a forma humana, ele vem agora em carne e osso. Jesus então, 100% homem, 100% Deus, vem para fazer missões. Diz assim o texto: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estávamos perdidos, missões é isso. Estava perdido e agora se achar. O Filho de Deus veio a esse mundo como um missionário. Veio decidido a cumprir uma missão redentora, que somente Ele era capaz de efetuar. Somente Jesus poderia. Quando o homem peca e a morte entra no mundo, era necessário a morte para aplacar a ira de Deus contra o pecado da humanidade. Por isso a gente vai ver lá no Velho Testamento os sacrifícios de animais, que simbolizava a morte da pessoa, e aquele sangue derramado, então era como se estivesse pagando o preço da morte da humanidade. Talvez você já ouviu a palavra bode expiatório. Era isso que acontecia. O sacerdote sacrificava um animal, a pessoa simbolicamente colocava a mão sobre a cabeça do animal, e ali ele confessava o seu pecado. Era como se simbolicamente aquele pecado ia para aquele animal, para que o homem não pudesse morrer. Havia o sacrifício daquele animal e o sangue era derramado, simbolizando a morte. Não a morte do homem, mas a morte do animal. Então, esse era o sacrifício no Velho Testamento. E Deus então estabelece isso. Mas Jesus veio para acabar com esse sacrifício, para um sacrifício perfeito. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, e João Batista vê Jesus passar e diz: eis o Cordeiro de Deus, que vai ser imolado. O cordeiro era imolado para simbolizar a morte do homem e o seu sangue derramado. Por isso João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Está vendo ali? Ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício perfeito. Porque para fazer um sacrifício de animal, lá no Velho Testamento, o animal não poderia ser qualquer animal. Era um animal perfeito, sem mancha, sem defeito, que tinha sido preparado somente para aquilo. Era um animal perfeito. E para sacrificar o homem, para ligar o homem novamente a Deus, deveria ser um animal perfeito, um homem perfeito. E aonde estava esse homem perfeito? Deus olhou no mundo e não viu ninguém. Não havia perfeição na humanidade, porque o homem já nasce em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos em pecado, estamos longe de Deus. Não há perfeição em nós. Então Deus tem a grande ideia de tomar a forma humana e nascer perfeito, sem pecado, sem mancha. E por isso Jesus teve que vir e morrer como sacrifício virginal, e trazendo para nós a esperança novamente. Isso é fazer missões. Deus sai da sua glória e vem a um mundo decaído, corrompido pelo pecado, toma a nossa forma humana, então toma o nosso lugar na cruz do Calvário. A cruz era para mim e para você, mas Jesus, como sacrifício, vai até essa cruz e morre por mim e por você. Isso é missões, sair da sua glória para buscar a humanidade perdida. Então eu e você estamos na presença do Senhor, na igreja de Jesus, não pelo nosso merecimento, mas pelo sacrifício salvador de Jesus Cristo. Ele veio fazer missões. Esse é o plano de Deus. Todos os missionários que agem hoje, é no exemplo de Jesus.
Ele é o exemplo de excelência, o pioneiro de fazer missões dentro do plano redentor de Deus. Deus tinha um plano de recuperar a humanidade. O plano redentor de Deus era salvar a humanidade do seu próprio pecado, que o condenaria à morte eterna. E Jesus veio nos livrar do último inimigo, que é a morte eterna, e nos dá esperança. Segunda coisa que faz com que Jesus pulse por missões, Jesus veio em função de missões. Em função de missões. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Missões pressupõem uma dedicação do homem na sua integridade, na sua totalidade, na mente, nas emoções e no físico. Assim o Senhor Jesus dedicou-se durante 3 anos e meio do seu ministério para falar de missões, para trazer missões como exemplo. Ele ensinou, ele pregou, ele curou, cuidou da mente humana, ensinando a humanidade. A humanidade não sabia de Deus, e ele começou a ensinar, ele começou a pregar. Então ele foi curando através da mente humana. A mente humana era confusa, e ele veio de forma humana para revelar o amor de Deus, ensinar o amor de Deus. Ele fala de Deus, ele fala do amor do próprio Deus. Ele começa a ensinar à humanidade um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que veio buscar, um Deus que veio resgatar. E a gente vai ver isso nos ensinamentos de Jesus. As parábolas de Jesus é sempre nos ensinando. Então vai trazendo ensinamento à mente humana. Ele foi pregando e atingiu o coração e as necessidades da alma. A humanidade doente, a maior doença da humanidade é a alma. Uma alma doente vai desencadear todas as outras coisas. A ciência vai chamar isso de doenças psicossomáticas. Quando a nossa alma está doente, todo o nosso corpo sofre. E a gente sofre de muitas coisas. Úlceras, e gastrites, ansiedade, e vai por aí afora. A gente faz uma lista que tudo dá em nós. Mas Jesus veio trazer esperança, ele veio curar, ele veio atingir o coração do homem, trazendo vida e vida em abundância. E ele também deu cura, a cura do corpo. Jesus veio restaurar saúde. Era a forma da revelação do amor de Deus através da cura, restaurando pelo Salvador a cura das pessoas. Jesus veio fazer tudo isso. A cura levava a pessoa a conhecer o amor e o cuidado de Deus. Isso também é a função de missões. Terceira coisa que o coração de Jesus pulsa, Jesus ordenou também, a sua morte foi absolutamente missionária. Mateus 20, 28. Como filho do homem, quem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Ele não morreu como um mártir. A gente até canta isso, né? Ele veio ao mundo para ser mártir da paz, mas está errado. Ele não veio para ser mártir da paz. Ele veio para nos dar a paz. Um mártir luta por uma causa. Jesus não veio para lutar por uma causa. Jesus veio para mostrar um Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus salvador. Ele poderia fugir dessa tarefa, que não era fácil. A gente vai ver isso no Getsêmani, quando Jesus começa a suar sangue. Era difícil. Ele estava na totalidade da sua humanidade. Lembra que eu falei que Jesus era 100% humano? E aí ele teve uma profunda tristeza no seu coração de carregar o peso de toda a humanidade, a ponto de gotas de sangue, de suor, de sangue do seu rosto. E ele começa aquela frase célebre: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a sua vontade. A humanidade de Jesus ali, tão latente, ele vai dizer: ó Senhor, é difícil, se puder evitar seria o melhor, mas não pode, é para resgatar a humanidade, missões, absolutamente. A minha morte é uma morte missionária, então faça a sua vontade. A morte missionária no mais alto sentido, porque a morte de Jesus produziu um resgate. Fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. A gente precisa compreender isso. Não havia esperança para nós. A Bíblia diz: se o homem pecar, ele deve morrer. Mas para que não morrêssemos eternamente, a morte missionária de Jesus nos resgatou de um alto preço. A gente canta isso, né? Sei que foi pago um alto preço
para que contigo eu fosse um, meu irmão. Então foi pago um alto preço, fomos resgatados da morte eterna. Às vezes a gente acha que fomos resgatados do diabo. Jesus morreu para nos tirar da mão do diabo. Não, o diabo não é dono de nada. Ele nos resgatou da morte eterna, do distanciamento dele para sempre. E agora ele nos traz para perto do Pai. Ele nos comprou com a sua vida. Ele nos redime o nosso coração. Ele assegura um lugar no céu. A morte missionária de Jesus, ela é redentora, salvadora, pagando o preço pelo nosso próprio pecado. Essa é a morte de Jesus. Por isso a gente fala de missões. Então missões não é uma coisa inventada pelo homem. Missões não é uma coisa inventada pela igreja, mas do coração de Deus. Cícero Ricardo, quarto ponto. Sempre critiquei. Nunca critiquei. Quarto ponto. Jesus ordenou fazer missões. Jesus ordenou fazer missões. Olha o que diz o texto. E disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todas e todas, não tem como mudar isso. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele não era um mero doador de ordens. Ele foi o primeiro exemplo. Ele primeiro fazia e depois ordenava. Ele fazia, é assim que vai fazer, é assim que tem que fazer. E a gente vai ver vários exemplos de Jesus fazendo missões. A mulher samaritana, ele ia nas sinagogas, ele ia na cidade, ele ia nas pessoas. Ele foi, depois ele falou: agora vão vocês e façam também. E essa missão não era só dos discípulos. Eu fico imaginando se aqueles discípulos guardassem essa missão e não cumprissem essa missão, o evangelho não chegaria até nós. Nós somos a geração que estamos com bastão na mão. Já viu aquela corrida de bastão na Olimpíada? Se tem uma competição nas Olimpíadas que me dá, vou usar o meu capixabês, uma gastura, é o tal da corrida de bastão. Porque se o camarada largar aquele bastão e errar, se lascou todo mundo. Ele não só prejudica ele prejudica o outro mais à frente. Aconteceu isso numa competição, até na nossa seleção brasileira feminina de atletismo, não nessas Olimpíadas, acho que numa outra. A sonsa lá não pegou o bastão direito lá, ou a outra sonsa que não entregou direito, e caiu. Ela era a segunda, ela tinha mais duas. O que aconteceu? Ela teve que parar, porque todas as outras foram eliminadas e perderam a oportunidade de ganhar a medalha. Nós somos a geração que está com o bastão na mão. Se a gente não entregar o bastão certo, se a gente ficar na sonceira do bastão, as outras gerações poderão ser prejudicadas por nossa causa. Por isso Deus fala: vai e faça missão. É muita responsabilidade isso. Por isso eu acho um absurdo quando a gente não faz missões, quando nós não participamos de missões, quando a gente só vem na igreja ser um mero número de membros de uma igreja. Deus deve olhar para nós e rejeitar toda a nossa adoração, porque o coração de Jesus pulsa por missões. Então a nossa geração é a geração que está com o bastão na mão. A geração é essa. O tempo é hoje, é o agora. Eu e você temos que passar o bastão e com excelência, para que os outros possam continuar a corrida e chegarmos ao final. Paulo vai falar de uma corrida muito melhor do que um prêmio de uma medalha. Uma corrida que dá a coroa da eternidade da vida com Deus. É nossa responsabilidade. Por isso missões precisa ser passado para as outras gerações. E o nosso tempo é hoje. Daqui a 100 anos não estaremos aqui, eu espero. Não vou aguentar 100 anos com vocês. Não vou. Mas o que nós vamos deixar? Uma igreja instituída ou uma igreja que fez missões para toda uma geração? Jesus nos ensina: vai e faça. Os discípulos fizeram missões em um sentido restritivo antes do Calvário. Estavam ali com Jesus, só andavam ali. Estavam ali com Jesus. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, Jesus falou: é com vocês, vai e faça. E os cabras fizeram. Você pode reparar as histórias dos discípulos. A gente um dia, Cício, agora é com nós dois, porque fomos traídos, né? Então, nós dois agora.
A gente pode fazer uma série só de personagens bíblicos sobre os apóstolos, a história deles. Bota aí na agenda. Bota aí na agenda. A gente vai perceber que esses apóstolos, quando Jesus sobe aos céus, a vida deles mudaram. Até o Calvário era um. Pedro, brigão, negou, outros fugiu. Na hora que Jesus estava na cruz, só Maria que ficou lá, os restos capinaram, foram embora. Mas depois que eles entenderam, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, eles mudaram a história da humanidade. E eles pregaram o Evangelho para aquela geração, e aquela geração para outra geração, e para outra geração, e chegou até nós. Porque eles receberam o poder do Espírito Santo de Deus. Mas aí o Eduardo está assim, aí é mole. Receberam o poder do Espírito Santo de Deus, agora, aí foi fácil para eles. Nós também recebemos. No momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus e somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Podemos também fazer missões. Essa é a nossa função. Essa é a nossa obrigação. Fazer missões hoje é o desafio que não pode ser atendido para depois, para amanhã, para mais tarde, mas é para agora. Seria um crime cruzar os nossos braços. Tem um cântico, eu não sei se ele é acho que é do cantor cristão, ou do HCC. Diz assim: não te importas se um amigo morrer. E ele fala: não me falaram de Cristo. Aí ele canta assim, cantou, né? Não me falaram de Cristo, tanto fez que salvou, a ninguém se importou de falarmos da graça. Eu não gostava de ouvir esse cântico. Já pensou chegar lá, mostre-me tua mão? Tem nada. Missões, você não contribuiu, você não orou, você não foi, você não falou. Não me falaram de Cristo. Então, que nós não possamos ser essas pessoas, mas possamos falar a todo canto, a tempo e a fora de tempo, que Jesus transforma as pessoas. Devemos despertar para fazer missões agora, enquanto é possível. Não resta outra opção para a igreja do Senhor, nesse final de tempo, nas vésperas da volta de Jesus. Jesus está voltando, cada vez é mais perto. Já percebeu como as coisas estão mais rápido? Já percebeu que a temperatura está mudando? Hoje você não sabe mais o que é verão, o que é inverno, e um ano passou rápido. Já sentiu essa sensação de que tudo está mais rápido? Eu acho que Deus está abreviando os tempos. Jesus está voltando. Precisamos anunciar isso. Jesus está voltando. Jesus transforma. Jesus é a esperança. Amém? Que Deus nos abençoe. Domingo também estaremos falando sobre missões. Eu estarei pregando ainda sobre o churrasco de Deus, né? O melhor bezerro, parte 2. Então, se você não ouviu a parte 1, entra lá no YouTube da igreja, no domingo passado, ouça a mensagem do domingo passado, que eu falei sobre o churrasco missionário de Deus. Porque domingo agora é a parte 2 do churrasco missionário de Deus. Então, não deixe de vir, traga visitante. Domingo é um sermão evangelístico. Domingo eu estarei fazendo um apelo para que as pessoas entreguem a vida a Jesus. É a oportunidade que você pode ter de trazer as pessoas, seus amigos, seu vizinho. Convide, vamos domingo lá na igreja. Nós estamos falando sobre missões no Brasil. A pessoa não sabe o que é missão. Vai lá aprender o que é. Vai lá. É uma oportunidade de ouvir uma mensagem missionária. Vamos orar. Vamos orar por essa campanha, irmãos. O nosso Brasil precisa muito. O Brasil tem sido muito atacado com catástrofe. A gente viveu uma catástrofe no Rio Grande do Sul, inacreditável aquilo. A gente tem vivido agora o momento das queimadas. Uma hora chove demais, uma hora fogo demais. Parece que os elementos estão revoltados. Água, terra, fogo, ventos, né? A gente está precisando orar por missões. O inimigo tem trabalhado e a igreja tem recuado. Mas como diz aquela música, o Coliseu não parou a igreja, ninguém vai parar a igreja de Jesus. Nós somos a geração missionária desse tempo, e Deus conta conosco, e é um privilégio. Feche seus olhos. Senhor Jesus,
Ajuda-nos nesta campanha de missões. Não só contribuir, mas também orar. Não só contribuir e orar, mas também falar de Jesus. Pai, eu quero pedir para aqueles que domingo estarão aqui pela fé, que nossos irmãos estarão convidando. Ó Deus, que seja a oportunidade da semente do Evangelho entrar nesses corações. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a trazer pessoas que precisam ouvir essa mensagem missionária, essa mensagem evangelística. Use a tua igreja, use cada missionário que é a igreja Ibara, cada membro da Ibara possa entender a sua responsabilidade como missionário e pregar, e convidar e trazer. Deus, que domingo seja uma grande festa no céu, vidas consagradas ao Senhor. Repreenda o inimigo sobre a tua igreja, repreenda o inimigo sobre a obra missionária. Ó Deus, quero pedir também por cada missionário de missões nacionais que estão espalhados por esse Brasil afora. Toma nas tuas mãos. Aqueles que estão enfrentando lutas, desânimo, tristeza, enfermidade, sejam restaurados no poder de Jesus Cristo. Pai, que nós possamos atingir o nosso alvo. Desperte a obra missionária no nosso coração. Levante voluntários para doar nas cantinas, no carrinho missionário, no geral, Deus, na sua oferta pessoal, que possamos celebrar com alegria essa oferta para missões. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça soberana de Jesus, as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja, mas também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.